Mas desta vez eu anotei alguns versículos que eu gostaria de citar, mas eu disse, Senhor, fala, Deus. Porque vocês já ouviram alguém dizer, eita, tá passando ali, é improvável? Alguém já disse isso para vocês? A improvável aqui não vai chegar a lugar nenhum. Eu ouvi isso. Não de todos, mas os que eu não ouvi, o Senhor ouviu. E Ele guardou aquelas palavras. Eu queria pedir uma coisa, pastor. Eu posso tirar o sapato? Eu gosto de ficar à vontade. E também tem a ver com uma coisa. Durante todo esse percurso da minha vida, o Senhor falava assim ao meu coração: filha, coloca os pés e deixa o chão que eu coloco. E eu dizia, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Só coloca os pés. Pode aguardar que o chão quem vai colocar sou eu. E eu disse assim, Senhor, como é que faz para falar depois de uma pregação, depois de um louvor desse? A gente fica sem fôlego, né? A pastora Margarete pregou, a missionária Joane, e eu fiquei, Senhor, ministra, Pai, aos nossos corações. E quando a pastora, na conferência lapidária do ano passado, ela já falou sobre o tema curadas desse ano, eu disse, Senhor, é forte esse tema. É forte porque para uma mulher ser curada, antes ela precisa ser tratada. E tratamento dói. Tratamento não é fácil. Tratamento é para quem quer, para quem está disposto. E nem sempre tocar naquele baúzinho que fica fechado dentro da gente é fácil, não. Às vezes nem a gente quer tocar, quem irá deixar que outras pessoas, ou até mesmo o nosso Deus, venha tocar. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. Eu quero dizer a vocês que tudo o que vai ser dito aqui não é sobre mim. É a minha história, mas não é sobre mim. E sim sobre o que Deus pode, que Deus faz na vida dos filhos dele. Bem, eu sempre fui uma menina muito caladinha desde criança. E eu cresci num lar monoparental, como chamam, né? Era uma mãe e 3 filhos. E ali, se alguém aqui é filho mais velho, passou por esse processo, sabe que geralmente o filho mais velho fica ali com a carguinha, ajuda ali a mãe, tem uma responsabilidade muito cedo. E eu precisei amadurecer muito cedo. E não é fácil, porque a gente se faz de forte, mas a gente cresce com tantos fardos e responsabilidade, que a gente, como criança, é complicado, a gente ainda não tem a maturidade suficiente para isso. E eu cresci com mãe, mas eu não cresci com pai. E sabe, geralmente, meninos também, mas geralmente menina, falando por mim, ela tem um desejo muito grande de ter pai. Eu sentia na boca a vontade de falar o nome pai. E eu não tinha quem chamar de pai. Apesar de eu não ter nascido num berço cristão, mas foi me apresentado o Senhor, a igreja. E eu ia, frequentava, cantei em coral, fiz coreografia, estava sempre participando. Mas às vezes, irmãos, a gente fala de Deus, a gente ora a Deus, a gente trabalha para Deus, mas às vezes a gente não conhece a Deus. E isso é muito difícil, porque eu passei uma vida tentando acessar um pai que estava ali, mas que eu não conseguia acessar, porque tinha alguma coisa que me prendia. E às vezes a gente carrega fardos. A Bíblia diz, foi pela liberdade que Cristo nos libertou, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E por que muitas vezes a gente carrega fardos que não é para a gente carregar? Porque muitas vezes a gente não entende que a gente precisa se posicionar como mulher de Deus, como mulher cristã, que a gente precisa tomar um posicionamento na nossa vida que muitas vezes a gente quer se eximir e tomar. Muitas vezes por vergonha,
muitas vezes por insegurança, muitas vezes porque o inimigo, como foi falado aqui, ele quer prender a mulher nas emoções. Porque ele sabe que uma mulher curada, uma mulher tratada, é como a pastora Margarete fala, é um ministério aberto, é chamado, é propósito para curar outras mulheres. E eu cresci achando que eu não tinha nada, que Deus não ia fazer nada na minha vida, que eu apenas seria aquela menina caladinha que ia sempre escutar e que nada ia acontecer na minha vida. Mas aconteceram vários processos, eu cresci, e nisso que eu cresci, como eu não conseguia acessar esse amor de Deus para comigo, eu achava que a minha felicidade eu iria encontrar em outra pessoa. Eu iria encontrar no vizinho, eu ia encontrar no relacionamento, eu ia encontrar até mesmo no casamento. Enganosamente. Porque foi isso que eu aprendi a vida inteira. Foi isso que eu achava que era para acontecer na minha vida. E quando a gente está cego, irmãos, espiritualmente, a gente toma decisões a partir de uma cegueira. A gente não enxerga o que precisa ser. Realmente o que é claro, a base da palavra do Senhor, a base do que Ele tem para as nossas vidas. E foi assim que aconteceu comigo. Muitas vezes o inimigo, ele quer que ciclos se repitam na sua vida. Ele quer que maldições hereditárias, geracionais, passem da sua avó para sua mãe, para sua filha, para sua neta. E uma geração inteira fica adoecida. Quando Deus, ele tem propósito na sua vida para que outras mulheres sejam saradas, curadas, transformadas e que ministérios aconteçam. E quando uma mulher é ferida, muitas vezes justamente pela cegueira ela não vai encontrar Jesus, porque a cegueira não permite, a dor não permite, o sangramento não permite. Quantas perguntas eu fiz para Deus do porquê? Hoje eu aprendi que eu não preciso perguntar o porquê, eu preciso confiar e perguntar apenas apesar de, Senhor, apesar disso, o que é que o Senhor quer de mim? Mas não foi simples, irmãs, chegar até aqui. Não foi simples entender o que eu precisava compreender da parte do Senhor. Eu vivi feridas de abandono, eu vivi feridas de rejeição, eu quis procurar pai no pai das minhas amigas, no vizinho, porque eu não tinha o meu. E eu sabia que a minha vida tinha alguma coisa relacionada a isso, eu só não entendia exatamente como eu ia entender isso. Cresci, vivi história novamente, porque é um ciclo se repetindo de rejeição, de abandono, de traição, porque é isso que o inimigo queria fazer comigo. Ele sabia que eu era filha escolhida, chamada. Ele sabia. Mas existe a vontade permissiva do Senhor e existe a vontade soberana. Durante muitos anos da minha vida foi a vontade permissiva, porque eu também fiz as minhas escolhas. Existia uma parte minha nisso, porque muitas vezes, não é desmerecendo a dor de ninguém, toda dor é válida. Mas muitas vezes nos colocamos como vítima, como se só o outro tivesse uma parcela nisso. Nós também temos. E quando a gente está no processo de cura, a gente entende que muitas vezes a gente é que estava precisando olhar para dentro da gente. É muito mais fácil apontar o outro, mostrar o que o outro está fazendo. Mas é difícil olhar para si porque o nosso ego humano não permite. Mas é onde existe o quebrantamento do Senhor, é quando a gente se derrama e diz assim: Senhor, me tira de mim mesma. Não deixa, Senhor, que eu seja o eu, mas que seja o Senhor em mim. Isso é viver o verdadeiro evangelho. É quando a gente não quer mais. Liberta-me de mim, Senhor. Eu quero ser a tua casa. Faz em mim segundo a tua vontade e não a minha. Demorei muitos anos para entender. Porque quando a gente cresce, achando que a responsabilidade está nas nossas costas, e a gente não tem nem que culpar pai e mãe, porque pai e mãe um dia foi filho. Pai e mãe muitas das vezes deram o melhor deles querendo fazer o certo. Mas quem é pai e mãe aqui que nunca errou? Será que o pai e a mãe da gente também não sofreu? Abuso psicológico, abuso físico e tantos outros. Eles quiseram o melhor para nós. Não é o nosso papel julgá-los.
Mas com amor a gente consegue acolhê-los. Se um dia eles não souberam nos acolher como deveriam, mas quem é aqui para ajudar quem? A minha mãe sempre esteve presente. Mas ela também teve uma infância difícil. Ela não tinha como me ajudar. Ela também precisava de ajuda. Ela fez o melhor que ela pôde. Mas eu cresci sem entender tanta coisa. Era tantos porquês. E eu fui buscar num casamento que eu precisava, achando que eu precisava daquilo. Tanta coisa que eu queria ocupar um vazio. Que vazio era aquele que por mais que eu fizesse, eu não conseguia ocupar. Porque na verdade aquele vazio era Jesus que precisava chegar na minha vida. E eu dizia, Senhor, como é que eu ia para a igreja? Como é que eu louvava? Como é que eu orava? Mas eu não conseguia acessar o coração de Deus na minha vida. A dor tomou conta de mim de uma forma, irmãos, que eu chorava de noite, perdi 15 quilos depois do meu divórcio. Eu não esperava que o que o Senhor estava fazendo comigo era usando a minha dor para que um dia eu estivesse aqui falando para vocês. Muitas vezes a gente está sentindo tanta dor que chega a sangrar. Foi assim que eu me sentia. Eu sangrei na minha casa. Eu costumava dizer que se minha casa falasse, ela chorava, porque foi muito choro. Mas Deus, Ele nunca nos abandona. Nunca. E ano passado, eu cheguei na conferência da pastora Margareta, Conferência Lapidadas. Um nome muito forte também, Lapidada. Senhor, o que é lapidada? É o mesmo, gente, que uma árvore quando é podada, que um diamante quando ele é ali, ó. É o mesmo, é a mesma coisa. E dói. Mas é tão necessário. Eu tenho pessoas comigo que estiveram ali, que conhecem, tem algumas pessoas aqui que sabem um pouco da minha história. Eu fui convidada. E quando eu cheguei lá, por mais que eu estivesse maquiada, arrumada, sorrindo por fora, por dentro eu só queria pedir uma coisa ao Senhor. Senhor, me socorre, porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Entrava ano e saía ano, e a minha vida era a mesma coisa. Não havia movimento, parecia que havia uma trava. Quantas vezes conversando com a minha mãe, ela dizia assim: tem alguma coisa errada nessa família. Minha avó teve 6 filhos, 5 mulheres, as 5 se divorciaram. E as que não se divorciaram nem casaram estão com pessoas tóxicas, abusivas. E o inimigo queria fazer isso comigo. Ele quis fazer isso comigo com força. Passei por relações abusivas. Passei por agressões psicológicas fortíssimas. Não foi fácil. Eu achei que eu ia morrer. Chegou no momento da minha vida que eu pedi a Deus a morte. Mas Deus, Ele olhou para mim com amor. Ele me amou primeiro. A dor não me fazia enxergar o amor de Deus, mas o amor de Deus estava lá. E Ele me levou naquela conferência. É preciso entender a importância disso aqui. É preciso entender que para isso aqui acontecer, ela contou o que aconteceu com a família dela. Ela se coloca à frente. Mas a certeza é tão grande que Deus está cuidando que estão aqui hoje. Isso aqui, gente, é libertação. É geração que vai quebrar ciclo de maldições de uma família inteira. Eu vim aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida. E eu sabia que ia ter gente aqui precisando ouvir isso. Porque ano passado, quando eu estava sentada, eu vi testemunho que fortaleceram a minha fé. E quando eu entrei, apesar de pedir o socorro, eu disse ao Senhor assim: eu profetizei. Aprenda a profetizar e a declarar. Aprenda a ver com os olhos da fé, mesmo que os seus olhos físicos não consigam enxergar. Aprenda a acreditar que você vai sair dessa inércia, que você vai sair dessa situação que você está vivendo hoje. Acredite que Deus vai fazer a tua história como fez na minha, porque para Ele nada é impossível. E eu era improvável, eu sei que eu era. Quando as pessoas me deram uma rasteira e disseram: ela não vai chegar, ela não vai conseguir.
Eu estava lá, eu sabia, Deus ia me socorrer. Pregações fortíssimas. Eu disse, Deus, eu aguardo um socorro. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu disse, eu aguardo teu socorro. Eu sei que tu tem algo comigo. Foi uma palavra, irmão. Uma palavra. Eu chorei, eu indaguei, eu perguntei, mas em nenhum momento eu me posicionei ao Senhor e disse assim, Senhor, posicionada na certeza, porque a fé que move a mão de Deus. E naquela noite, no sábado, no final da conferência, eu já estava pronta para pegar a van da nossa caravana. Pequenininha, minha gente, desse tamanho aqui. Aí eu olho para trás, anoto meu número. Aí eu anoto. Eu digo, Jesus, eu pedi um socorro, não sei nem o que é, mas eu vou anotar. Quando eu chego em casa muito regozijada, muito alimentada, mas aí Deus disse para mim, isso é só o começo. Ela disse para mim, eu sou doutora Rosa, psicanalista, e eu estou entrando em contato com você porque Deus me mostrou você. E me ofereceu sessões de psicanálise. E ali eu vi que o espiritual e o emocional andam juntos. Precisava de oração, precisava de intervenção divina, de espiritual, mas eu precisava de um cuidado na minha saúde mental. Quando eu cheguei na sala dela, eu não olhava nem para frente, eu olhava para baixo. A estima lá embaixo, não me achava bonita, não achava que as coisas podiam acontecer na minha vida, toda bagunçada. Passou, a conferência foi em outubro, não foi? Em outubro. Quando foi em dezembro, Deus me direciona a fazer uma coisa que eu nunca falei para ninguém, porque eu nunca acreditei realmente que podia acontecer. Na minha vida, não. Era uma comparação horrível. Na vida do outro, sim. Na minha, não. As palavras têm poder. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E o Senhor me levou para uma mesa de uma construtora. Falar com a corretora. E eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? 10 anos gerando isso em oração e ninguém sabia desse desejo do meu coração. Mas o Senhor sabia que precisava movimentar a minha vida. E às vezes, para Deus fazer algo na nossa vida, é necessário tirar a gente e mudar a gente de ambiente. É difícil entender às vezes porque Deus nos tira de um lugar e nos coloca no outro, porque muitas vezes é para tirar a gente da zona de conforto. Ele precisa movimentar, mas para isso a gente precisa permitir também fazer a nossa parte. Eu saí da mesa de uma corretora, dentro de uma construtora, sem saber o que eu fazia, sem condições para nada, com um apartamento na minha mão. Uma vida travada. A minha vida era travada. Eu me via jovem cuidando de um bebezinho, com a vida travada, parece que nunca acontecia nada. E eu culpava Jesus, eu achava que Ele não me amava, mas Ele sempre esteve comigo. A corretora olhou para o amigo do lado e fez assim, tu já viu isso aqui? Esses anos todos eu nunca vi isso aqui. Deus cuidou de todos os detalhes. E para a boca das pessoas, a mãe solo que ficou sozinha, que olharam para ela e deram nada, antes dos 30 anos conquistou a casa própria. E quando eu penso que acabou, não acabou, porque com Deus é melhor o final do que os começos, não é verdade? De 500 famílias, 25 blocos, o meu apartamento foi escolhido para pegar a chave na mão da governadora do estado.